Então vamos lá, quanto é que rende o meu porquinho do Banco Inter aqui em 2025? Quanto que deve render até o final do ano? E eu ainda vou te responder outras perguntas, né? A gente vai olhar essa planilha do Excel aqui para fazer os cálculos na prática, vou te mostrar números do tanto que o seu dinheiro vai render, mas eu também vou te falar para quem que vale a pena investir nesse porquinho do Banco Inter e para quem que não vale a pena, que talvez essa seja a parte mais importante do vídeo, vou deixar lá pro final, porque toma muito cuidado, se você investe no meu porquinho, você precisa saber se realmente é para você, porque se você deixa dinheiro aqui e ele não é o melhor investimento para você está perdendo muito dinheiro e você vai entender ao longo desse vídeo aqui porque que eu estou explicando toda essa situação. E bom, para investir é muito simples, né? É só clicar aqui em Invest, clica no meu porquinho e a gente tem aqui em guardar dinheiro duas opções. A gente pode utilizar o CDB meu porquinho ou então uma LCI porquinho 1080 dias. Ou seja, o que acontece em cada um desses casos, né? No CDB meu porquinho, o seu dinheiro é investido no CDB, você está emprestando o seu dinheiro para o Banco Inter e você vai receber 100% do CDI de juros. E esse é o grande pulo do gato que nós vamos calcular nesse vídeo aqui, que você vai entender na planilha o tanto que vai render lá na frente. E aqui a gente pode ter várias respostas para o tanto que vai render os 100% do CDI. E a mesma ideia vale aqui, por exemplo, para a LCI. Você deixa o seu dinheiro preso durante um ano, 360 dias, e o seu dinheiro continua investido depois desse prazo até 1080 dias, que são ali 3 anos aproximadamente. Ou seja, você deixa o seu dinheiro preso por um ano, depois de um ano ele passa a ter a possibilidade de resgatar a qualquer dia e fica rendendo até 3 anos. Chegou em 3 anos, 1080 dias, ele volta para sua conta. Nesse caso, a LCI vai render um pouco menos do que 100% do CDI, mas vai ter uma rentabilidade equivalente a um CDB de 109,41% do CDI. Stuart, por que isso? Não entendi nada. Basicamente pelo fato de que os dois são investimentos de renda fixa, só que um deles é isento de imposto de renda, que é o caso da LCI, a letra de crédito imobiliário. É uma forma do governo incentivar investimentos no setor imobiliário, e o CDB, ele já tem a cobrança do imposto de renda. Então, mesmo a LCI pagando, por exemplo, 98, 97, 96% do CDI, ela ainda assim se torna mais vantajosa do que o CDB de 100%. Por quê? Porque o CDB você vai descontar, por exemplo, até um ano, se for 6 meses é 22,5%, um ano 20% de imposto, e aí depois vai reduzindo, né? E quanto maior o prazo, menor a alíquota de imposto, e quando você desconta esse imposto do CDB, a rentabilidade líquida, o que sobra, muitas vezes é menor do que a rentabilidade da LCI, mesmo a bruta sendo diferente ali. E aí o grande cuidado que você tem que ter nesse caso é: eu preciso de liquidez diária no meu dinheiro? Eu preciso conseguir resgatar a qualquer momento? Se sim, vai no CDB do meu porquinho, porque você vai poder ter essa opção. Se você quer deixar o seu dinheiro preso, nesse caso aqui, entre as duas opções, a LCI do meu porquinho vale mais a pena. E aí a gente vai fazer os cálculos aqui, considerando apenas o CDB para simplificar as contas, e você vai ver no final do vídeo o porquê que faz sentido para algumas pessoas e porquê que não faz sentido para outras pessoas ter o rendimento que a gente vai calcular aqui. E primeira coisa que a gente precisa ter em mente para projetar, se a gente compartilhar a tela aqui do computador com essa planilha de Excel, que a gente usa aqui com alguns clientes da Stocks para comparar a rentabilidade de um CDB para uma LCI, vou até zerar a rentabilidade aqui da LCI para a gente não, enfim, considerar ela no cálculo, né? Basicamente, a gente vai ter um CDB que rende 100% do CDI, a gente vai investir, por exemplo, R$1.000 nesse meu porquinho. Eu tô gravando esse vídeo no dia 9 de janeiro de 2025 e eu quero resgatar esse dinheiro no dia 9 de janeiro de 2026. Bom, o que a gente precisa ter em mente? Primeiro, qual que é o CDI anual que vai render esse dinheiro, né? Então, como vai render 100% do CDI, a gente primeiro precisa entender qual que vai ser o CDI durante esse prazo de um ano que a gente está considerando aqui. Então, quais são as 3 respostas possíveis que a gente pode ter para esse CDI anual? A primeira delas é, qual que é o CDI de hoje? Então, na data de hoje, o CDI está em 12,15%, porque na última ata do Copom foi definida que a Selic está em 12,25% ao ano. Então, se a gente considera essa primeira resposta aqui, a gente teria que hoje o CDI de 12,15%, depois de um ano, a gente teria ali uma alíquota de imposto de renda de 17,5% e um rendimento total de R$ 122,52, desconta o imposto de renda de 21 e sobra líquido R$ 101 de lucro, né? Sobra R$ 1.101 para você. Só que a gente também sabe que essa mesma ata do Copom que definiu a Selic ali em 12,25% ao ano já está lá
definido que nas próximas 2 reuniões, muito provavelmente a Selic vai subir 1 ponto em cada uma dessas reuniões. Ou seja, na próxima, 45 dias depois da última, vai subir para 13,25 e depois para 14,25. Então, logo no início do ano, a gente já sabe que provavelmente a Selic vai chegar em 14,25%. Se a gente projetar aqui com um CDI de 14,15, que é sempre 0,10 abaixo da Selic, a gente teria uma rentabilidade de R$ 1.117, um valor total, na verdade, no final de R$ 1.117. Só que a gente também tem uma terceira resposta desse vídeo, que é qual que é a expectativa do mercado para o CDI acumulado até janeiro de 2026. E se a gente olhar a expectativa do DI futuro, né, do DI1F para janeiro de 26, a gente vai ver que a expectativa do mercado para o CDI acumulado vai ser 15,37%. Então vamos colocar aqui nessa planilha 15,37% para saber qual que seria a rentabilidade acumulada depois de um ano. E aí você pode estar se perguntando se vale a pena ter essa rentabilidade aqui de, por exemplo, R$100 e poucos depois de um ano, e a resposta é que depende bastante, né? É o ponto que eu queria chegar nesse vídeo aqui. Para quem que vale a pena o porquinho e para quem que não vale? Será que você se encaixa em uma dessas pessoas que não vale? Vamos descobrir. Primeiro, eu acho que faz sentido investir no meu porquinho aquelas pessoas que estão dando os primeiros passos ali nos investimentos, estão engatinhando ali, começando a poupar de pouquinho em pouquinho, colocando ali R$100, R$200 e tá indo aos poucos criando, por exemplo, uma reserva de emergência. Aquele dinheiro que você precisa ter fácil acesso, com liquidez diária, com segurança, para você poder resgatar quando precisar, caso aconteça alguma emergência aí na sua vida. Nesse caso, eu acredito que sim, vale a pena, porque você está investindo nada mais, nada menos do que em um CDB de liquidez diária. Então tem a garantia do FGC, tem a segurança ali do Banco Inter também, que já é uma empresa listada lá nos Estados Unidos. Então, sim, faz sentido. Só que qual que é o grande risco desse tipo de investimento, pensando numa pessoa que já quer dar o próximo passo, né? Já quer pensar além, pensar no longo prazo, já montou a reserva de emergência. E se você está nessa situação, você provavelmente já entende um pouco sobre o mercado, já está até preocupado um pouco com a situação do Brasil, inclusive, né? Você está vendo lá no mercado as coisas todas ficando cada vez mais caras, o dólar batendo máxima atrás de máxima, e você está preocupado com o caminho que o Brasil está tomando. Até já fiz vídeos explicando um pouco mais a fundo essa situação econômica aqui do Brasil, vou deixar aqui na descrição, mas basicamente você precisa entender que, além de você ter investimentos, por exemplo, atrelados ao CDI, que são aqueles investimentos pós-fixados que rendem de pouco em pouco, mas sempre estão rendendo no positivo, você precisa começar a dar um passo além, diversificar a sua carteira e trazer aqueles investimentos que muitas vezes vão te proteger da inflação, por exemplo, né? Então a gente tem investimentos que você pode comprar que vão render uma taxa de IPCA mais alguma coisa. Então, por mais que você tenha uma certa volatilidade ali no curto prazo, que o preço daquele ativo pode variar, quando a gente está pensando no longo prazo, depois de 5, 10 anos, você já começa a ter uma proteção da inflação. Porque qual que vai ser a inflação de 2025, de 2026, 2027? Depende muito de qual que vai ser a situação financeira do país. Então, se o país continuar caminhando na direção que ele está caminhando, eu tenho muito medo de onde a gente vai chegar. Então, a gente precisa pensar em outros cenários também. Só que a gente não pode pensar em longo prazo antes de proteger e garantir uma segurança no curto prazo. Por isso que o CDB do meu porquinho, por exemplo, é muito interessante para quem está montando uma reserva de emergência. Mas se você já completou uma reserva, já está pensando a longo prazo, já quer dar um passo além, aí você precisa não colocar todo o seu dinheiro no meu porquinho, muito pelo contrário, coloca o mínimo possível ali da sua reserva de emergência e o restante você diversifica, você compra ativos principalmente atrelados à inflação, um pouco de bolsa de valores que hoje está muito barata, ações americanas para você dolarizar o seu patrimônio e expor as maiores empresas do mundo que são listadas lá nos Estados Unidos. Então, se o dólar continua subindo e pensando no horizonte de 10 anos, é muito provável que o dólar vai continuar subindo, então você precisa proteger o seu dinheiro, seja da inflação aqui no Brasil, seja da desvalorização do real, e por isso uma carteira diversificada vai funcionar muito melhor para você. Eu imagino que talvez você esteja um pouco perdido com toda essa novidade que deve estar acontecendo aí, né? Eu te falando, poxa, compra títulos do IPCA, compra bolsa de valores, compra ações americanas, dolariza o seu patrimônio. E se você está completamente perdido nesse cenário, fica tranquilo que não é um bicho de 7 cabeças. E se mesmo assim, se você quiser uma ajuda profissional de um consultor de investimento certificado pela CVM, pela Anbima, como gestor de recursos, especialista de investimentos, preenche o primeiro link no formulário aqui
aqui na descrição, que eu vou entrar pessoalmente em contato com você, ou então alguém da minha equipe aqui na Stocks. A gente vai entender a fundo sua demanda, como que a gente pode te ajudar e montar um planejamento completamente personalizado para você, para te ajudar a atingir os seus objetivos. Aí a gente apresenta toda a nossa metodologia de trabalho, como a gente pode te ajudar, e você gostando, você fecha com a gente uma parceria de consultoria e a gente acompanha junto com você o seu patrimônio, faz os seus investimentos para garantir que você sempre vai estar no caminho certo rumo aos seus objetivos. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Lembra de clicar aqui na descrição, preencher o formulário. Tamo junto e até lá.